Vou gravar então a nova versão da aula teórico-prática número 7, que gravei anteriormente, mas tinha alguns erros, nomeadamente não se viam os ecrãs que era suposto ver em cada instante, de maneira que vou fazer essa repetição. Por isso, a aula propriamente dita, como sabem, é uma aula sobre leitura e escrita de ficheiros, é que eventualmente se vai juntar uma parte não só do tratamento da informação que lá está, mas também mostrar alguns gráficos relacionados com essa informação. Bom, vou passar para a ficha para vermos o que é suposto fazermos. E por isso, o que é suposto fazermos é ler e escrever ficheiros e, eventualmente, por alguns gráficos. Concretamente, existe um site que vocês podem analisar que tem uma série de dados de meteorologia registados em vários pontos da Terra em várias datas. Concretamente, tiraram-se dois gráficos a 2 dias, aliás, dois ficheiros, em 2 dias, no dia 4 de novembro e no dia 7 de novembro, já daqui a uns anos, e esses gráficos, ou esses ficheiros, foram guardados enfim, no site aqui da faculdade, concretamente com estes dois endereços URLs. O que é que cada um deles tem? Bom, basicamente cada ficheiro tem uma primeira linha que diz toda a informação, o que é que quer dizer a informação que vem nas linhas seguintes, por isso o nome dos campos, em que o primeiro campo é o tempo, o segundo a temperatura, o terceiro o ponto de orvalho e mais uma série deles, que não nos interessam agora para o caso, e que cada linha terá essa informação. Por exemplo, a primeira linha deste campo diz qual foi a data, e o tempo diz não só a data em que a leitura foi feita, como a hora. Em particular, esta foi feita às 0 horas e 3 minutos. E mediu 17,7 graus centígrados, e a temperatura era 16 graus, temperatura do orvalho, e mais a pressão atmosférica e mais uma série de informação. Só nos vai interessar esta primeira parte da informação. Bom, então o que é que se pretende fazer? Escrever um programa que coloque os dados que estão registados nos URLs num ficheiro temporário que fica na pasta de trabalho. Okay? Por isso, basicamente, a única coisa que temos que fazer é escrever essa informação num ficheiro da pasta de trabalho. Depois, no ficheiro da pasta de trabalho, vamos ler os dados e produzir um gráfico com as temperaturas registadas em cada hora. Okay? Para terem uma ideia, um gráfico pode ser qualquer coisa deste género. Temperaturas registadas em cada hora. À hora zero foram feitas 4 ou 5 medições, que estão aqui nestas bolinhas. Por exemplo, 0, 1, 2, às 2 horas, entre as 2 e as 3 só foi feita uma medição. Às 3, às 4 foram feitas 2 e por aí adiante. E por conseguinte, todas as medições são mostradas com este gráfico de pontos. Okay? O eixo das abscissas é as horas, o eixo das ordenadas é a temperatura, tem um título, enfim, tudo isso. E para isto é o fecheiro do dia 4 de novembro. No fecheiro do dia 7 de novembro as temperaturas são estas, ou seja, como há bocado, começam por descer até às 7 da manhã, depois às 8 começam a subir, tipicamente tem um pico por volta das 3 da tarde, e depois, ou 2, 3 da tarde, depois começam a descer novamente. Atenção, de qualquer maneira é preciso ver que enquanto que neste fecheiro, no primeiro, as temperaturas estão medidas desde as 0 até às 24 horas, por isso há uma medição entre as 23 e as 24. No segundo caso, a última medição é feita às 18 horas, entre as 18 e as 19. Por isso estes gráficos têm que ter em conta a escala do X, as horas em que são feitas as medições. Bom, uma vez percebido o problema, vamos então passar para o Spider. Temos aqui o nome dos ficheiros, aliás, o nome dos URLs. O ficheiro que nós vamos criar é este ficheiro temperatura.txt, ou temperaturas.txt. Então, e a primeira coisa que temos que fazer é definir uma função que lê o ficheiro, por isso ler o URL e escreve num ficheiro. Por isso, temos que dar o URL, o nome do ficheiro com que queremos escrever e agora temos que fazer essa leitura. Bom, como é que se faz essa leitura? Se estão recordados, existe uma biblioteca chamada requests, em que, ao fazer um request, get, okay, com o nome do URL, nós criamos um apontador para este recurso, por isso vamos chamar o request ID, e neste apontador, a partir deste apontador, depois podemos
ter acesso a toda a informação que existe neste URL. Concretamente, podemos saber se o RID está ok ou não, ou seja, se conseguiu fazer a leitura ou não. Se ele conseguiu fazer a leitura, então vamos escrever essa informação no fecheiro novo. Okay, como é que se faz um fecheiro novo? Cria-se um identificador ou um apontador para o fecheiro, com a instrução open, com o nome do fecheiro que se pretende, fname, e dizemos explicitamente que queremos este fecheiro é um fecheiro para ser escrito, ou seja, nós vamos escrever neste fecheiro e não ler. Uma vez feito este fecheiro, temos que escrever no fecheiro aquilo que lemos do fecheiro que estava no URL. Por conseguinte, temos que fazer uma operação fid.write. Toda a informação que temos daqui, no fundo é o RD. Text. Okay? Todo o texto que existe, que foi lido, que está ok, todo o texto que foi lido vai ser passado, vai ser escrito no fecheiro de output e, uma vez feito isto, podemos fechar o fecheiro. E a partida é isto que a função faz. Lê um fecheiro, verifica que conseguiu ler, lê a informação, se conseguiu ler, então abre um fecheiro para escrita e escreve esse fecheiro. O URL pode ser um destes dois, o fname, por isso o nome do buffer, do fecheiro que vai ser escrito, sempre na área de trabalho, vai ser temperaturas.txt. Com o seguinte, podemos executar este comando, ler o URL. E o nome não está definido, obviamente, porque eu tenho que dizer se é o primeiro, se é o segundo. Neste caso foi o primeiro. E, como veem, ao ler o URL que foi criado o fecheiro de temperaturas, e o fecheiro de temperaturas é este que está aqui, que, como eu vos disse, a primeira linha é a linha que diz o nome dos campos, a segunda em diante são o valor dos campos, neste caso é o fecheiro lido. O fecheiro que é lido é de dia 4/11/2016. Bom, o que é que queremos então fazer aqui? Queremos fazer uns gráficos. E, por conseguinte, a partir desta informação do fecheiro, temos que criar vetores com este fecheiro, com o fname. Aliás, antes disso, o que é que vamos fazer aqui? O exercício 1, vamos fazer. O que é que o exercício 1 vai fazer? Por isso, é dado um URL, é dado um fname. O que se pretende com o exercício 1, então, é primeiro ler o URL. Uma vez criado isto, agora temos que ler a informação que está no fecheiro que nós guardamos, por isso no fecheiro temperaturas.txt, e agora vamos fazer a operação inversa daqui, ou seja, em vez de abrir para leitura, para escrita, vamos fazer a abertura para escrita. Por isso, a operação é semelhante, fid, agora com a abertura para leitura. Se não pusermos nada no segundo argumento, é automaticamente leitura. E agora vamos ler o fecheiro. Bom, ao ler o fecheiro, reparamos que a primeira linha não nos interessa de todo. Que a primeira linha apenas não tem informação útil, só tem informação para perceber o que é que o resto da informação tem. E, por conseguinte, a primeira coisa que podemos fazer é ler a primeira leitura, ler a primeira linha, com o fid, readline, e esta linha, por isso simplesmente, é desprezada. Agora, o que é que temos que fazer a seguir? Temos que olhar para os fecheiros, para esta temperatura, e verificar que para cada linha temos que ir tirar a hora, que são estes dois caracteres, e a temperatura, que é este campo. Okay? Por isso temos que fazer estas duas coisas, e por isso, para cada linha, por isso vamos ler as linhas todas as outras, a primeira foi lida e foi desprezada, e agora as linhas que nós vamos ler são aquelas que se obtêm pela instrução readlines. Bom, com esta instrução, o que temos que fazer agora é para cada linha,
a cada linha, temos que retirar, obter, chamar aqui XY, obter dados, ok? Da linha. E esses dados vão ter a forma de, vamos ver, um X e de um Y. Porquê? Porque nós, nestas temperaturas, o que vamos querer tirar é a temperatura, aliás, a hora, que é o eixo do X, por isso o valor do eixo do X, e a temperatura, que é o valor do eixo dos Y. Por isso temos várias medições feitas às 0 horas, com várias temperaturas, depois algumas medições à 1 hora, às 2, etc. E por isso, vamos obter os dados para cada um deles e depois vamos criar um vetor com os dados que são obtidos. Bom, para criar um vetor com os dados que são obtidos, a primeira coisa que temos que fazer é garantir que o vetor é inicializado a 0, isso não, à partida não existem valores do eixo do x nem valores do eixo dos y, mas uma vez feita esta leitura, o que acontece agora é que, uma vez lido x e y, vamos fazer o append desses valores ao vetor que já existe. E por isso, os vetores x e y vão ter todos os valores que aparecem no fecheiro. Okay? Por isso, uma vez feito isto, temos os valores todos x e y e a seguir temos que fazer qualquer coisa como ok, por isso vamos fazer aqui uma coisa mais estruturada, por isso o exercício propriamente dito vai ser ler o URL, depois a definição é obter dados desse com o nome do fecheiro e obter dados é exatamente isso que eu estava a fazer. Depois abrir o fecheiro, criar as linhas, ler os dados e depois, enfim, retornar os vetores XY. Por isso, as ordenadas, aliás, podemos chamar. Ok. E por isso, este fecheiro o que faz, então, esta função que faz é ler o URL para chamar a obter dados. Podemos nós chamar já a partida, o eixo do X vão ser as temperaturas, o eixo dos Y vão desculpem, o eixo do X vai ser os tempos, chamar horas, o eixo do Y vai ser as temperaturas, chamar tempos, e estes vetores que são retornados x e y vão se chamar horas e tempos. Uma vez feito isto, só temos que fazer o plot. Vou chamar porque há vários plots das horas em relação aos tempos, às temperaturas. Okay? Antes de verificar os tempos, temos que verificar se os dados estão bem retornados, por isso vamos ficar por aqui por enquanto, vamos deixar isto ainda por em aberto e vamos simplesmente ver return horas. Bom, para retornar. Mas então, o que é que nós fizemos? Recapitulando, nós lemos a temperatura, lemos o fecheiro, criamos o fecheiro de temperaturas e agora vamos ler o fecheiro de temperaturas e vamos obter esses dados. Okay? Para obter esses dados, temos que pegar em cada linha e obter os dados da linha. Por isso aqui vamos chamar obter dados, aqui é obter, aqui é melhor chamar outro nome, senão isto não se percebe. Dados da linha. Ou seja, dada uma linha, obter os dados da linha. E obter dados da linha, falta agora definir esta função. Bom, o que é obter dados da linha? Aqui temos que olhar com alguma atenção para cada uma das linhas. Se nos derem uma linha como esta,
primeira coisa que temos que fazer é saber qual é a data a hora em que é feita a medição. E a outra é a temperatura. A medição pode ser vista da seguinte forma. Se nós dividirmos esta string que vamos receber pelas vírgulas, obtemos como elemento 0 a string correspondente ao dia e hora, e como elemento 1 a temperatura. Por isso podemos fazer, logo à partida, dizer que o L1 será o resultado de pegar na linha e fazer-lhe o split, a partição, pelo espaço, pela vírgula. Ok? E só fazer a separação pela vírgula, ficamos com este como elemento 0 e este como elemento 1. Por isso, logo à partida, podemos dizer que a temperatura que nós queremos retornar, que será o valor y, é igual ao L1, 1. Já que o L1, 0, será o tempo. Mais, como este L1, 1 é uma string, esta string que aqui está, correspondente a estes valores, entre a vírgula e a vírgula, tem que ser convertida num número, e como isto é um número decimal, nós queremos na realidade obter o resultado de traduzir este valor para um número decimal. Em relação ao x propriamente dito, por isso, estes valores, podemos pegar no primeiro elemento e separá-lo por espaço e obter os valores que vêm aqui, ou então, neste caso, é mais simples, nós podemos pegar, como isto tem sempre o mesmo número de caracteres, a data e a hora, podemos verificar que os caracteres que nos interessam são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é o 11, ok? Será o 11 e o 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12. E por conseguinte, o que nos interessa é dizer que os x são o L1 0, neste caso, por isso o primeiro elemento, e interessa-nos os caracteres 11 até ao 13, ou seja, o 11 e o 12. E, mais uma vez, passar isto para inteiro. Será que isto... E retornamos o x e o y. Será que esta função, antes de ler os dados, vamos ter que ver os dados de uma linha, por isso podemos fazer uma coisa simples, que é escrever uma linha até aqui. Uma linha. Tem uma linha mais comprida, mas só nos estamos interessados na primeira parte. E por isso, se nós agora executarmos este fecheiro, podemos ver o que é obter os dados desta linha. Temos ali a linha e obter os dados. Verificamos que há aqui qualquer coisa que está errada. Aqui isto não é L, isto é L1. Está sempre pequenos problemas. Mas ao obter os dados da linha, obtemos, sim senhora, temos a temperatura 0. Aliás, a hora é a hora 0 e a temperatura é 17,6. Temperatura é 17,6. Podemos fazer um novo teste, só para fazer aqui uma nova linha, só para ser, por exemplo, às 3 da manhã. Podemos vir até aqui. Dizer que a linha é esta. Se fizermos obter os dados desta linha, obtemos que foi às 3 da manhã, está certo? E a temperatura foi 16,4. Ok, por isso, aparentemente, obter os dados da linha está correto. Por isso, obter os dados, só chamei isto várias vezes, por isso podemos saber, dada o fecheiro de temperaturas, quais são os dados que obtemos com este fecheiro. Bom, vamos ver só assim, ele vai aparecer. Por isso vão ser todas as temperaturas, não vamos verificar, mas vamos acreditar. Primeiro 17,6, 17,6, 17,5 e as horas vão ser desde 0 até, ainda há umas medições, às 23 horas. Por isso aparentemente está tudo certo.
quer dizer que temos aqui os fecheiros das horas, é o primeiro fecheiro, é o primeiro vetor, as temperaturas é o segundo vetor, por isso podemos fazer, em vez de fazer o return, podemos fazer o plot. Bom, claro está que para fazer o plot temos que primeiro importar o módulo gráfico, que é o matplotlib.pyplot, que está abreviado por PLT, e esta é uma função que está definida, pltplot, e por conseguinte podemos então testar agora o problema com este exercício 1. Olha, podemos fazer mesmo sem o vetor de temperatura, vamos apagá-lo. Por isso, o exercício 1 vai criar esse vetor, esse fecheiro de temperaturas, vai ler o fecheiro de temperaturas e vai mostrar o gráfico. Por isso, podemos fazer aqui com o RL1 e obtemos isto. Okay? Bom, temos aqui um gráfico das 0 às 23 horas, temos aqui as várias temperaturas, não está ainda como queríamos, falta-nos aqui alguma formatação, ok? Para fazermos melhor esta formatação, vamos chamar este plot 1, com horas e temperaturas, e agora vamos definir este fecheiro, plot 1, vamos definir esta função, que recebe as horas, e os tempos, e as temperaturas, e agora vai fazer, bem, primeiro, a primeira coisa que pode fazer é simplesmente fazer o plot, só para ver se isto não fizemos nenhuma asneira. Isso faz a temperatura, faz o que tem a fazer. Vamos só confirmar que isto está a funcionar. Continua a fazer o fecheiro. Já agora, se for o RL2, também faz a mesma coisa, faz um outro fecheiro, mas não é. Lembram-se que nós queremos era as bolinhas vermelhas, e por isso neste plot o que nós devemos fazer é uma coisa de formatação, uma string de formatação que diz que queremos vermelho e queremos bolinhas. Okay? Este é o estilo que nós queremos deste gráfico, por isso, se executarmos outra vez, já temos um gráfico como pretendíamos. Falta-nos, no entanto, aqui colocar o que é o eixo do X, o que é o eixo dos Y, o que é o gráfico, e por isso convém, para mostrar isto, chamar o title, qual é o título do gráfico, temperaturas observadas no dia, falta aqui qualquer coisa, não temos ainda o valor desse dia, devíamos ter guardado, mas não guardamos, faremos isso já a seguir, fazemos o X label, por isso o que é que são estes dos X? São temperaturas, não, o eixo de X, desculpem, as horas das medições, e o Y são as temperaturas medidas. Temperaturas medidas. Agora, em graus Celsius. Aqui agora são horas com letra grande e sem o I. E aqui temperaturas observadas, grandes, no dia. Verificar se isto funciona assim. Não está aqui a gostar de qualquer coisa. Falta aqui. Já aqui o parênteses. O seguinte, se nós fizermos agora, se chamarmos isto, cá está, aparece o mesmo gráfico, mas já aparece temperaturas observadas no dia, falta aqui o dia, temperaturas medidas em graus centígrados, horas das medições. Ok? Por isso, o que é que nós temos que fazer então? É faltar aqui o dia. Onde é que vem o dia? Bom, o dia vem dos dados. Okay? Uma vez obtidas estas linhas, nós sabemos logo
Uma vez obtidas estas linhas, sabemos que podemos ir à linha 0, a qualquer uma das linhas, aliás, e buscar o dia, que são os primeiros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. 10 caracteres, do 0 até ao 10. São 10, os primeiros 10 caracteres. E, por conseguinte, nós podemos chegar aqui e dizer que, antes de tratar cada uma das linhas, podemos dizer que a hora que nós pretendemos é as linhas, uma delas, pode ser a linha 0 logo, e queremos os caracteres que vão, no princípio, os primeiros 10 caracteres. Ok? Isto é a hora. Uma vez feita esta hora, podemos retornar esta hora. Além dos vetores, retornamos também a hora. E aqui quem chama este exercício, o exercício 1, quem chama este obter dados, recebe também a hora. E no plot, além das horas e dos tempos, vai passar também o valor da hora. Isto para quê? Porque aqui, agora no plot, recebe não só as horas e os tempos, mas também recebe a hora. E agora no título já pode dizer que são as temperaturas recebidas no dia e somar-lhe aqui a string hora. Olha, não é hora, isto devia ser dia, não é? Isto é o dia que é que interessa. Não é que seja importante, mas agora vamos chamar aqui isto é o dia. Retorna o dia. E recebe também o dia. E aqui é dia a dia, acho que está tudo certo. Vamos ver só se isto agora continua a funcionar. Por isso, se fizermos agora um novo gráfico, temos aqui temperaturas observadas no dia e tem aqui o valor do dia. Okay? Se fizermos isto para o RL1, se fizermos 2, aliás, se fizermos isto para o RL1, obtemos a mesma coisa, mas agora para o dia 4, e temos aqui um gráfico ligeiramente diferente, e isto conclui basicamente o exercício 1. Okay? O exercício 1, então, compõe-se por ler o URL e passá-lo para um fecheiro de texto, chamado fname, neste caso vamos chamar temperaturas.txt. Depois, obtemos os dados desse fecheiro, por isso temos que abrir o fecheiro para leitura, ler as linhas, ler a primeira linha que não nos interessa, que é a dos campos, depois ler as linhas todas a seguir e obter o x e y para cada linha, por isso um vetor com as coordenadas x e as coordenadas y. Já agora, para isto ficar mais bonito, lembram-se como é que nós podemos fazer isto? Em vez de fazer o y-label e o x-label, eu vou copiar aqui uma coisa que já tínhamos aqui feito, que é considerar os ticks. Okay? Por isso, o que é que nós pomos aqui em ticks? Pomos aqui as temperaturas, queremos que, em vez de aparecer com este número, aparece 0, 1, 2, as horas das medições, em vez de aparecer 0, 1, 2, 3, como deve ser. Por isso, para cada, temos que ver quais são as horas que aparecem, ok? E temos que fazer, converter as horas em H, por isso, ok, quantas horas é que são? Por isso, temos que verificar quais são as horas, por isso, podemos, a hora máxima é igual ao máximo que aparece nas horas, para saber se vamos até 23, se vamos até o que for. Neste caso vamos até 23, mas como vimos há bocado, íamos só até 18, sabemos qual é a hora máxima. Depois vamos criar para cada hora, vamos criar um valor. Que valor é esse? Por isso, pegado no range de hora máxima, mais um, de 0 até este valor, vamos criar um valor que será 0, 1, 2, 3, convertido para string. Okay? E esses são as ticks que nós consideramos. Que arrange, hora máxima mais um. Horas, não é horas, aqui neste caso agora vai ser horas com letra pequena. Não, sim, acho que é isto. E por conseguinte, vamos. Ups, isto aqui está mal escrito, deixa-me só ver o que é que
que é que era horas? As horas consideradas, por isso. Não aparece aqui. Para todas as horas. Bem, não nos vamos preocupar com esta parte, depois corrigimos isto. Vamos fazer isto bonitinho, depois fazemos isto bonitinho. Vamos deixar isto como, sem nos preocuparmos com... Ok, ficam as horas, ficam como ficarem. Aqui não é preciso esta hora máxima. Este é o exercício 1. Okay? Ok, vamos então para o exercício 2. Por isso vamos fazer aqui um novo share, para ver o que é o exercício 2. O que é que se pretende com o exercício 2? Alterar. Não, aliás, com a segunda parte do exercício. Escreva um programa que, após executar o passo da linha anterior, lê os dados do fecheiro e produz um gráfico de linhas com as temperaturas médias por hora. Ou seja, agora, em vez de assinalar os pontos, o que temos que ver é a temperatura média a 0 foi qualquer coisa, a temperatura média a 1 hora foi qualquer coisa. Temos que calcular as temperaturas médias para todas as horas, ok? E fazer o gráfico de linhas. Okay? Basicamente, é uma coisa semelhante ao anterior, com a diferença que, em vez de fazer o plot dos pontos, fazemos o plot das horas médias. E por isso, vamos aqui então fazer o exercício 2. E vamos voltar aqui para o... Vamos aqui para o Spider outra vez. Vamos fazer então o exercício 2, que é copiar o exercício 1. Esta primeira parte é igual, as horas é igual, mas agora, em vez de fazer o plot das horas, temos que calcular as médias. Calcular estas médias. E fazemos o plot das horas sim, mas agora com as médias. Ok? Aqui tinha curioso, plot 1. Plot 1 disse dia aqui, não é? Ok. Não fazia mal, chamei hora aqui, mas isto na realidade devia ser um dia. Por conseguinte, isto vai obter o dia. E agora temos que obter as médias. Ok? Uma vez feitas as médias, temos que fazer um plot 2 das horas versus médias e não versus medições. Okay? Além de que temos o dia para fazer o plot. Bom, o plot propriamente dito, podemos repeti-lo, não é muito diferente. Por isso aqui o plot 2 pega nas horas e nas médias do dia, faz o título, por isso, neste caso, temperaturas médias observadas no dia que for. Aqui são as horas das medições, aqui são as temperaturas médias em graus Celsius. Não vamos preocupar também com os ticks. E vamos simplesmente dizer que as horas e as médias, vamos fazer o gráfico das horas versus médias, e agora em vez de ser vermelho, vamos pôr, não sei qual é que era a cor, mas pode ser o blue, e queremos um gráfico de linhas. Okay? O resto tudo é igual. O problema agora será calcular as médias. Ok? Bom, como é que se calculam as médias? Bom, vai ser uma função, obter médias, a partir do fname, a partir das horas e das temperaturas. Basicamente, é esta função que temos que definir aqui. Bom, o que é que vamos definir esta função?
Em primeiro lugar, temos que saber quantas horas, ou quais são as horas a que correspondem as médias. Por isso, a primeira coisa que temos que saber é qual foi a hora máxima. Elas começam sempre a zero, senão tinha que ser a hora máxima, a hora mínima. E a hora máxima é o máximo que nós obtemos nas horas. Okay? Bom, uma vez obtida a hora máxima, vamos ter que criar um vetor de horas. H, vamos chamar vetor H. O vetor H é constituído por todos os valores dos Hs para cada H no vetor horas. Desculpa, o H é para todo o H no range de 0 até hora máxima mais 1. Okay? Se a hora máxima for 23, nós temos que obter estes valores entre 0 e 23 mais 1 entre 0 e 24. 0 e 24 que vai dar até 23. Por isso temos aqui o valor das horas. E agora temos que calcular o valor das médias. O valor das médias há de ser a média obtida para as horas, temperaturas, horas e temperaturas. Aliás, basta dizer isto. O vetor das médias é o vetor obter médias, já temos aqui, não é? Obter médias, por exemplo, para cada uma delas, por isso podemos fazer para cada hora agora, e nas horas que nos estão a interessar, obter média das horas, temperaturas, e agora a hora H, que é, ou seja, obter a média das horas e temperaturas para a hora H, para todos os Hs, desde 0 até 23, neste caso, ou até 18. Ok? Uma vez feito isto, obter média, isto vai ser a média, e agora as médias propriamente ditas começam por ser o vetor vazio, e agora para cada H temos uma média e associamos, fazemos um append das médias à média para cada uma das horas. Append média. Okay? No final temos as médias e por isso podemos retornar as médias. Aliás, o vetor M. Por isso o vetor M começa por ser vazio e depois para cada hora das horas, por isso de 0 até 20 e qualquer coisa, calcula a média nessa hora e acrescenta essa média ao vetor H, ao vetor das médias. No fim retorna as médias. Se isto tudo fizer certo, quando nós chamarmos obter médias, ele vai obter o vetor das médias e vai depois fazer o plot das horas com as médias. Para resolver este problema aqui das médias, temos que ainda obter a média. E obter uma média é razoavelmente fácil, por isso uma média é uma soma, por isso a soma é dividir por n, começa por ser a soma igual a 0, o número n é igual a 0 também, por isso não houve aqui nada ainda, e agora para todas as leituras, por isso para todas as horas, forem nos ranges n ou das horas ou dos tempos, temos a mesma coisa, por isso para todas as horas, os valores que nós lá temos, se o H, se as horas I forem iguais a H, por isso se esta é uma hora que nos interessa, então dizemos que a soma é igual a soma mais a temperatura e que contamos mais uma vez, o n é igual a n mais 1. Aliás, agora para fazer isto, vamos fazer uma coisa, a conta é que é 0, vamos dizer que o n é o
comprimento, comprimento das horas ou das temperaturas, que é a mesma coisa, devem ter o mesmo comprimento. E agora for de range até de ano, para todos os dias, dizemos que a soma é a soma mais as temperaturas e que a contagem, igual à contagem mais 1. Depois dizemos simplesmente que fazemos o append, aliás a média, ou retornamos o valor da soma a dividir pela contagem. Calcular uma média é só somar os valores todos e dividir por N. Por N, quer dizer, os valores que uma vez feito isto, acho que deve estar tudo como deve ser. Estou aqui a fazer isto um bocado rápido, mas se eu chamar agora o exercício 2, se tudo correr bem, com o RL1, por exemplo, devo obter agora já um gráfico diferente. Lá está, média não está definida na linha 84. Uma vez chamei média com acento, outra vez sem acento, clássico. Provavelmente fiz esse erro outras vezes, logo vejo. Mas uma vez aparece aqui, não aparece, as horas estão aqui erradas. O X e o Y, isto na linha 200. Na linha, onde é que isto aparece? Na linha 65, horas médias. Ok. O plot não é das horas médias, obviamente. Quando eu faço o plot, as médias só têm 0 até 24, por isso estes obter médias, vou retornar o H, que foi o que eu criei, com as horas e o M, as horas e as médias, por isso vamos chamar mesmo HM para não haver dúvidas. É o que eu vou retornar, o número de horas, o número de médias, e vou fazer o plot destas horas e das médias. Assim já estará correto. Aqui está. Temperaturas médias observadas no dia, aqui é igual, e dá este gráfico, isto para o RL1, para o RL2, dará uma coisa semelhante àquela que estamos à espera. Por isso, isto é o exercício 2, penso que podemos passar agora para o exercício 3, ou pelo menos eu vou passar para o exercício 3, não propriamente para o fazer, mas para sugerir como é que devem fazer. Okay? Por isso, o que é o exercício 3? Será a mesma coisa, parecida, só que agora queremos que, além das linhas, que aqui estão, de uma e outra, por acaso queremos também criar um vetor com as temperaturas máximas e os vetores com as temperaturas mínimas para darmos uma ideia de como é que as temperaturas médias mudaram, digamos, ao longo do dia entre o máximo e o mínimo. Por isso, o que é preciso fazer para isto? Eu vou voltar aqui para... Vou voltar aqui para o Spider. Por isso, o que é preciso fazer aqui? Na prática, o que temos que fazer é, quando fizermos aqui o exercício 3, okay, vamos fazer aqui um exercício 3 que é parecido. Tudo isto é parecido, obter médias, mas agora este obter médias vai ter que ter aqui uma função, outra função, que é max t e min t, vão ser obtidos a partir do vetor das temperaturas. Extremos do vetor das temperaturas. Vou deixar isto ao vosso cuidado. E agora o plot 3, além do H e do M, aliás, vamos pôr os vetores mesmo. Vamos pôr aqui os vetores. Max M, max T,
min T, que são os vetores das temperaturas, e agora o plot, além destas, recebe também o vetor max T e o vetor min T. Okay? E faz o plot 3. O que é o plot 3? É parecido com o plot 2. O plot 3 então é parecido com o plot 2, faz os títulos, etc. Mas agora faz mais plots, ok? Faz as horas com as médias, faz também, vai receber também, além das horas médias e o dia, vai receber o max. Se calhar basta receber o max e o min. Max T, min T. É a temperatura máxima, por isso vamos usar isso. Nós podemos criar vetores aqui, não são precisos. Por isso ele recebe não só estes valores, mas também a temperatura máxima e a temperatura mínima. E vai criar agora este vetor, vai fazer um plot. Neste caso, há bocado aqui estava, se não me engano, este era azul, era vermelho, red, mantinha-se. O valor azul, blue, vai ser o máximo. E o vetor, aliás, desculpa, exato. E o vetor também, blue, pode ser este agora, tem que ser green, é os mínimos. Okay? O que é que são os máximos? Bom, os máximos é uma temperatura, que é sempre a temperatura max T, for in todos os valores que aparecem nas horas. Por isso, range, len, mais uma vez, talvez seja mais bonito fazer isto. Antes de fazer este o range, digo n é igual ao número de horas que aparece, que é n é o número de horas, que começa no 0, vai até onde for, e os máximos serão max t for in range. In range de n. Por isso é sempre a mesma a temperatura máxima e os mínimos é igual à temperatura mínima. Agora já posso fazer o plot das horas, posso fazer também o plot dos mínimos e dos máximos. E como vão ver, no princípio, isto já deve dar uma coisa adicional, desde que eu diga quanto é que é a temperatura mínima e a temperatura máxima. Aqui vou fazer aldrabice. Vou dizer que a temperatura máxima é à volta de 20 graus, a temperatura mínima é à volta de 10 graus. Obviamente isto terá que ser substituído, vocês terão que substituir por esta função. Uma vez feito isto, max t então, max, aqui, que eu não estou a gostar disto, plot 3, eu não estou a gostar aqui, desculpa, HM do T médias, aqui estava a gostar, não. Não está a gostar disto, qualquer coisa aqui que não está a funcionar, plot 3, estúpido.
max-t, min-t, não é? Ok? Tem estes valores. Se fizer agora o exercício 3, em vez do exercício 2. I found this on the web. Peço desculpa. Aqui, o Mac tem mania que é esperto. Só fazer isto, mais uma vez tem que definir se é o RL1 ou o RL2. Se for o RL1, devia aparecer a mesma coisa, mas tem que ter com max-t, max, enfim, tem que acertar aqui. Vou deixar isto em aberto, que estou a ficar sem bateria, mas tem que acertar, digamos, estas funções para que apareça a função. Aqui deve ser a mesma coisa, aqui não é as horas, médias, max-t 20, ok, aqui horas, médias, max-t, max-min. N igual a length de horas. Estupidez. Não tinha posto aqui nada, nem sei o que é que estava a fazer. Mas basicamente deve ser isto. Ok, já aparecem as temperaturas. Obviamente o max que eu aqui pus fui eu que inventei, mas não é 20, deve ser para aí 18. Não, 18, 20 não deve estar muito longe, deve andar perto do 10, do 19, o mínimo deve ser para aí 16, 15. Se eu puser estes valores, o gráfico já fica mais parecido com afinal, o máximo é 20, o mínimo é 16, enfim. São vocês que têm que obter estes valores, que eu estou aqui a fazer batota, mas fazendo estes valores você obtém um gráfico parecido com aquele que se pretende. Ok? Em que já tem aqui o máximo, já tem aqui o mínimo, agora também ficou demais, mas enfim, 19,5, para aí. Enfim, terão que acertar aqui. Nesta função tem que obter uma função em que pegam nas temperaturas todas e obtém o máximo e o mínimo, já sabem como é que isto deve ser feito. Bom, isto dá para o exercício 1, que dá só até às 23, mas também deve dar para o 2, que tem menos horas. Okay? Preciso ter atenção a isto. O RL2 também deve funcionar com menos horas. Ok? Obviamente agora as temperaturas estão todas trocadas, não são estas, ainda menos, mas o coisa funciona até às 18 horas. Ok? Bom, isto era o que eu queria dar nesta aula teórica, precisar o que é que... Por isso. Isto era o que eu queria dar nesta aula teórica, por isso em resumo o que fizemos foi ler fecheiros. Enfim, a parte da leitura e escrita de fecheiros foi mais ou menos óbvia, foi só buscar fecheiros à net, com o URL, com o request, e depois foi ler e escrever fecheiros na diretoria de trabalho, e depois fecheiros de texto, e fazer um bocado de tratamento de texto para obter as médias, para obter os valores, para obter os dados dentro das linhas de informação que lá aparecem. Ok? Espero que desta vez consigam ver bem esta aula e até à próxima aula teórica ou prática. Ou teórica.